Nós vamos estar dando continuidade. A gente estava estudando aquele louvor de Paulo, endereçada aos Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 até o 14. A gente estava estudando esse trecho das Escrituras. No nosso primeiro encontro sobre esse texto, nós tratamos sobre as bênçãos concedidas pelo Deus Pai. E essas bênçãos concedidas pelo Deus Pai, os irmãos bem lembram. Aqueles que não estavam aqui podem assistir lá no YouTube. Acho que já está, não sei se já está lá, mas vai sair. Se não saiu, vai sair. As bênçãos concedidas no Deus Pai, que é a predestinação e a nossa eleição. Depois, no domingo passado, nós estudamos, observamos as bênçãos concedidas pelo Filho ou no Filho. E nós vimos que é a unificação em Cristo. Uma das bênçãos era a unificação em Cristo, a nossa redenção, e que em Cristo nós fomos feitos herança de Deus. Hoje nós observaremos as bênçãos concedidas no Espírito Santo. Se você lembra bem, eu disse que Paulo divide esse louvor em Efésios, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 até o 14, ele fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode colocar aí na tela, viu? Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. A gente vai ler esse louvor todo que Paulo escreve aqui, mas a gente vai focar apenas em 2 versos. Verso 13 e verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12, 13 e 14. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão, ou os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A gente vai iniciar a partir do versículo 12, que eu quero falar uma coisa interessante para você. Então, como eu já disse no início, a gente viu no domingo passado as bênçãos concedidas no Deus Filho. Hoje vai ser... Oi. E hoje vai ser as bênçãos concedidas no Espírito Santo. O microfone está trelando direito, as pilhas. Irmãos, no versículo 12, aí a qual nós vimos, do versículo 12 para o 13, há muita discussão em relação a alguns comentaristas, algumas pessoas que estudam o texto de Efésios. Porque aí diz o seguinte, observe muito bem o texto. A fim de sermos para louvor da sua glória. E Paulo diz, nós, os que de antemão, ou os que primeiro esperamos em Cristo. No versículo 13 ele diz outra coisa. Em quem também vós. Parece que Paulo, no versículo 12, ele está se referindo a uma etnia específica. E no versículo 13, ele se dirige a uma outra etnia. Veja, ele diz, em quem nós, os judeus ali, e em quem também vós, os gentios. Alguns afirmam que é exatamente isso que Paulo está fazendo. Uma distinção entre judeus, no versículo 12, ele diz em quem também nós, judeus,
E no versículo 13, ele vai dizer a quem também vós, os gentios. Alguns comentaristas levantam essa hipótese, de que do versículo 12 para o 13, Paulo estaria fazendo essa divisão, essa distinção. Primeiro, falando dos judeus, que também nós, e no versículo 13, falando dos gentios. E muitas objeções têm sido levantadas em relação a essa hipótese. Primeira objeção é que as palavras que nós observamos do versículo 13 até o versículo 11 é sempre nós, é sempre no plural. Quem nós recebemos em Cristo, quem nós recebemos em Cristo, as bênçãos que nós recebemos no Deus Pai, sempre é no plural, se referindo a todo mundo. E até então, Paulo não tinha feito nenhum tipo de divisão étnica aqui no texto. Essa é a primeira objeção. Olha, as bênçãos aí sempre estão no plural, para nós, abrangendo todo mundo, e não para uma etnia. Isso é o maligno. Deus vai dar vitória. E Paulo não tinha falado até então em nenhum momento de alguma suposta divisão étnica. Fica em oração, igreja. Paulo não tinha até então feito nenhuma divisão étnica aqui. Então essa é a primeira objeção para essa teoria, de dizer que no versículo 12, Paulo está falando dos judeus, e no versículo 13, Paulo estaria falando dos gentios. Essa é a primeira objeção, de que sempre as bênçãos está se referindo a todo mundo, a todos os cristãos, e não somente a uma etnia específica, que seria os judeus. A segunda objeção é que, se realmente Paulo só começou a falar dos gentios no versículo 13, né? Se realmente ele só começou a falar dos gentios no versículo 13, então todas as bênçãos descritas no versículo 3 ao 6 no Deus Pai, as bênçãos descritas do versículos 7 a 12 no Deus Filho, são somente para os judeus? Essa é a segunda objeção. E existe aqueles que querem propor uma tradução alternativa para o versículo 13, ou para o finalzinho do versículo 12 e o versículo 13. Só que argumentar com uma tradução alternativa para querer dizer que Paulo não está falando de duas etnias específicas seria complicado, porque todas as traduções bíblicas, todas as versões bíblicas, elas concordam entre si de que é dessa forma mesmo. Você pode comparar aí as 14 traduções aí que tem ao seu dispor, que eu fiz isso, e todas concordam entre si. Todas dizem realmente, no versículo 12, em quem também nós, e no versículo 13, Paulo direciona para frente, em quem também vós. Então, argumentar com uma tradução alternativa seria desconsiderar todas as traduções aí que concordam entre si. Seria um pouco complicado. O que é que eu penso sobre esse debate, sobre isso? Se realmente Paulo está fazendo aqui uma distinção étnica. Eu penso que Paulo, eu concordo realmente que se é uma distinção étnica abrupta que Paulo está fazendo aqui, todas as bênçãos descritas nos versículos anteriores seria complicado se aplicar aos gentios. Realmente os gentios talvez perdessem um pouco dessas bênçãos, já que Paulo está falando só dos judeus. Eu penso que Paulo está fazendo aqui a mesma coisa que ele fez com o mistério. Vocês lembram do que a gente estudou no domingo passado? Paulo falando do mistério. Ele diz, olha, o mistério que outrora estava oculto. Ele fala desse mistério, só que ele fala de maneira bem resumida, de maneira bem condensada. Ele fala só uma pincelada. Ele só vai falar de mistério. Ele só vai falar de mistério de maneira mais prolongada no capítulo 3. Vocês lembram disso? Nesse trechozinho aqui, Paulo fala do mistério. Mas ele fala de maneira longa? Não. Ele só dá uma pincelada para mais tarde, no capítulo 3, ele abranger mais com profundidade esse mistério. Eu penso que seria a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui no versículo 13. Bota no versículo 13. Quando ele está falando aqui, em quem também vós, quando ele faz essa distinção, vou colocar o cabo. Tu corta isso aí, viu, Mateus? Então eu penso que Paulo está fazendo a mesma coisa que ele fez com o tema de mistério. Ele dá só uma pincelada para no capítulo 3 ele abranger de maneira mais específica, de maneira mais abrangente. Paulo está fazendo a mesma coisa sobre esse assunto, essa divisão étnica. Paulo está dando uma pincelada para mais tarde, no capítulo 2, mais especificamente no versículo 11,
ele abranger mais com profundidade este assunto sobre os gentios. Observa aí no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai abranger mais sobre os gentios. 2:11. Ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, a partir daqui ele vai esclarecer mais o que ele pincelou lá no início. Ele pincelou essa divisão étnica no versículo 13, e no capítulo 2, do versículo 11 em diante. Oi, agora vai. Então, ele trata com mais profundidade este assunto dos gentios no capítulo 2, do versículo 11 em diante. Eu penso que seja exatamente isso que Paulo está fazendo. Se Paulo está fazendo isso, realmente, as bênçãos descritas anteriormente seriam aplicadas tanto para judeu quanto para gentio. Não se perderia essas bênçãos concedidas no Deus Pai e no Deus Filho. Eu espero que você tenha entendido diante de toda essa mudança aqui, mas deixa eu recapitular de maneira bem breve. Do versículo 12 para o versículo 13, há quem diga que, até então, Paulo só tem falado dos judeus, porque no versículo 13 ele faz uma mudança de tonalidade meio abrupta. Ele diz assim no versículo 12, em quem, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, ou seja, se referindo somente aos judeus, nós. E no versículo 13 ele diz, em quem também vós, se referindo aos gentios. E tem gente que discorda disso. E eu disse o que eu penso. Eu penso que Paulo está fazendo a mesma coisa que ele faz com o tema de mistério. Ele introduz o tema de maneira bem resumida, para mais na frente tratar de maneira mais aprofundada. É a mesma coisa. Ele introduz o tema sobre os gentios aqui, para no capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, ele tratar isso de maneira mais específica e clara. Beleza? Eu penso que seja isso que Paulo está fazendo aqui. Continuando o nosso texto, no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, veja como Paulo dá uma ênfase aqui. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Paulo poderia muito bem ter dito aqui somente a palavra da verdade, como faz João. Ou o evangelho da salvação. Mas parece que Paulo quer enfatizar uma coisa aqui. Ele quer dar uma ênfase de que o evangelho é a verdade. Por que Paulo está fazendo isso? Eu penso que Paulo está contrastando o evangelho com as crenças antigas dos efésios. Vocês lembram como é que os efésios criam? Eles adoravam uma deusa chamada Diana. A cidade de Éfeso era onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E Paulo está aqui contrastando o evangelho verdadeiro. Ele enfatiza, olha, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, com as religiões falsas dos efésios, que eles eram caracterizados por serem feiticeiros. Você vai ler no livro de Atos que quando aquela cidade se converte, muitos irmãos, muitos cristãos ali que tinham seus livros de feitiçaria, eles levam os livros para serem queimados. Então é exatamente isso que Paulo está querendo fazer com essa ênfase, dizendo, vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ele está contrastando de que o evangelho é verdadeiro e de que as falsas religiões são demoníacas e diabólicas. São mentirosas e somente o evangelho é verdadeiro. Leia com muita atenção esse versículo 13 inteiro. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você ler bem rápido, você não percebe algumas palavrinhas chaves nesse versículo. Palavrinha que você observa aí, ouvir, crer e ser selado, ou receber o Espírito. Essa é a fórmula para se receber o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu ouço a palavra, eu ouço o Evangelho, eu creio no Evangelho e eu recebo o Espírito Santo. Existem algumas denominações, algumas crenças, algumas linhas teológicas que diz que eu só recebo o Espírito Santo depois de alguma determinada experiência, ou depois de eu gritar muito, de chorar muito, de jejuar muito, de subir muito monte, é que eu recebo o Espírito Santo. Contudo, observa a ordem que Paulo coloca, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, você ouviu, você creu e você recebeu, olha. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, eu creio que todo crente, no momento que ele crê em Cristo, no momento da sua conversão, no momento que ele ouve o evangelho da salvação, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Há muitos debates de pessoas sérias, acreditando que o batismo com o Espírito Santo só ocorre depois da conversão. Você recebe o Espírito, mas o batismo só vem depois. Contudo, não é a ordem que nós percebemos aqui para se receber o Espírito Santo. A ordem é ouvir, é eu crer, e depois eu recebo. Todo cristão, no momento que ele crê em Cristo, no momento que ele se converte, ele automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus. Então, eu não creio que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após a conversão. Isso seria um pouco complicado, né? E por causa disso, muitas pessoas ficam em desespero total em algumas igrejas, né? Não são batizadas com o Espírito Santo, ou seja, não tem, sei lá, uma parcela maior do Espírito Santo, e por isso ficam tristes, e por isso ficam isolados na congregação, e por isso ficam ali se achando carnais, se achando incrédulas, se achando menos espirituais do que outras pessoas, porque elas acreditam que somente aquelas pessoas que falam em línguas ou que faz algumas coisas mirabolantes têm o batismo com o Espírito Santo. Contudo, a ordem do texto bíblico é ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e receber o Espírito Santo. Todo cristão, no momento que ele crê, ele é batizado com o Espírito Santo. Batismo, irmãos, sempre está atrelado ao início de algo, e não ao meio de algo ou no final de algo. Para se batizar é no início da fé, é quando eu creio, é no comecinho. Batismo sempre está associado à iniciação. Então não tem por que você pensar que batismo com o Espírito Santo é só depois da conversão. Mas é no momento da conversão, você recebe o Espírito Santo de Deus. Agora, eu não nego que no momento da sua conversão, você já com o Espírito Santo de Deus, você não possa ter manifestações poderosas do Espírito na sua vida. Eu não nego isso. Eu não nego que você possa ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Quem que nega isso? Existem algumas pessoas num outro extremo que acabam negando isso. Contudo, não é bíblico, né? Todo cristão ele pode ter sim experiências com o Espírito Santo, coisas até que ele não saiba nem explicar. É possível. É possível se encher mais do Espírito Santo de Deus. A Bíblia encoraja você a encher-se do Espírito Santo. Contudo, você não pode chamar isso de uma segunda bênção, porque você recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. Você colocar o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção é muito complicado com os textos bíblicos. Aí muitas pessoas, elas vão argumentar em Atos 2, dizendo assim, não, mas os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles já tinham o Espírito Santo, mas mesmo assim, eles já eram cristãos, mas mesmo assim, lá em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. Muitas pessoas vão argumentar dessa forma. Só que eles não entendem que ali em Atos 2, especificamente, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, de que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito. Ali era uma exceção e não uma regra. Eu penso que a regra para se receber o Espírito Santo está descrita em Atos, eu quero que abra aí. Atos no capítulo 2 e no versículo 38. Essa é a regra. Atos 2, 38, diz assim. Essa tradução aqui vai dizer dom do Espírito. Contudo, outras traduções vai dizer Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Pedro. Esse contexto aqui é quando Pedro prega para aquela multidão está zombando do que aconteceu, os irmãos falando de línguas e tal, e Pedro exorta, prega, repreende, a multidão se arrepende, e Pedro diz o seguinte, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos,
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Depois que você se arrependeu, você creu, né, na fé, você vai acontecer o que com você? Recebereis o dom do Espírito. Essa é a regra. Lá, anteriormente a isso, é a exceção e não a regra. Essa é a regra. Crer em Cristo e recebereis o dom do Espírito. Recebereis o Espírito Santo de Deus. Essa é a regra. Você que creu em Cristo, no momento que você se converteu, não fique triste, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Essa é a regra. Então não tem por que apelar para Atos, capítulo 2, para dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção posterior à conversão, porque não cabe. Diante desse texto, nós podemos tirar algumas considerações. Primeiro é que Deus não faz acepção de pessoas, mesmo que Paulo tenha feito uma distinçãozinha simples, do versículo 12 para o versículo 13, falando em quem também nós, judeus, os primeiros que creram, e depois vocês, gentios, que creram depois, também são participantes das bênçãos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para condições físicas. Deus não enxerga cor de pele, olhinho puxado. Deus salva quem Ele quer. Deus predestina na eternidade quem Ele bem entendeu para a salvação. Deus salva todo mundo. É por isso que nós, gentios, estamos aqui. Nós não somos judeus, mas somos participantes das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Outra coisa interessante que você pode perceber nesse texto é que o mesmo Deus que predestinou o fim de todas as coisas, Ele predestinou o meio. Observa no versículo 13. Mide aí. Isso. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, lá nos versículos primeiros, versículo 3 em diante, diz que Deus predestinou todo mundo para a salvação. Ou os seus, né? Na verdade, todo mundo não. Perdão, Senhor. Deus predestina os seus para a salvação. Mas alguns podem levantar uma objeção. Se Deus predestinou alguns, então, por que pregar o evangelho? Por que evangelizar? Por que eu tenho que me preocupar em evangelizar se Deus já predestinou? Aqui é a resposta. Porque o mesmo Deus que predestinou que aquele indivíduo vai ser salvo, predestinou a forma. E a forma é ouvir e crer no evangelho da verdade, na palavra da verdade. Então, o mesmo Deus que predestina o fim de todas as coisas, Ele predestina o meio. E o único meio, a única forma, o único caminho que o pecador pode ser salvo, pode ser atraído ao Deus Pai, é por meio do Filho, é por meio do Evangelho, é por meio da palavra da verdade. É por isso que nós evangelizamos. Porque nós acreditamos que somente o Evangelho tem poder para quebrar um coração pecador. Somente o Evangelho é cheio de vida, somente Cristo é o caminho para trazer um pecador aos pés do nosso Senhor. Porque ele sozinho não consegue. E como eu já falei anteriormente, a terceira coisa é que o critério para se receber o Espírito Santo é crer no Evangelho. Não existe outra coisa. O critério para você receber o Espírito Santo é crer no Evangelho. Mas eu disse que Paulo, nesse texto, estaria falando de bênçãos. Não falei? Eu disse que ele começa falando das bênçãos do Deus Pai, bênção do Deus Filho, e as bênçãos do Deus Espírito Santo. Então, qual é a bênção que Paulo está falando no versículo 13 e no versículo 14? A bênção que Paulo está falando é o recebimento do Santo Espírito e a segurança que ele nos dá. Aí vai ter umas palavrinhas, vai ter selo e vai ter penhor. Mas, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é: você tem a segurança garantida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a bênção. A segurança garantida pelo Espírito Santo de Deus. O texto a qual nós lemos, versículo 13 e versículo 14, ele vai apresentar o Espírito Santo de Deus de três formas. Primeiro, ele diz que o Espírito é o Espírito da promessa. Versículo 13, bota aí.
Só isso. Diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Primeiro vem que ele é o selo, depois o Espírito da promessa. Mas eu quero começar falando sobre ele ser o Espírito da promessa. Ele é apresentado como o Espírito da promessa, como o selo, e no versículo 14, bota aí. Isso, ele é apresentado como o penhor. Selo, Espírito da promessa e penhor. É a forma que Paulo apresenta o Espírito Santo de Deus. E eu quero começar falando sobre ele ser o Espírito da promessa. Eu vou correr aqui porque o tempo está passando e eu já sei, né? Por que Paulo diz que ele é o Espírito da promessa? Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver e vai lembrar que os profetas profetizaram que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Você já leu Joel? Você lembra que lá está escrito, olha, nos últimos dias, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, não precisa colocar, se quiser anotar e ver depois, diz lá que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. E lá em Atos 2, essa promessa se cumpre. O próprio João Batista, quando ele inicia o seu ministério, ele diz, olha, eu vos batizo com água, mas há de vir um que vos batizará com o Espírito Santo. E com fogo, né? Em outras versões diz só o Espírito Santo. Outra coisa, Jesus também falou a esse respeito. Ele diz lá em João, no capítulo 16, o seguinte, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Consolador. Lá em Atos, no capítulo 1, quando Cristo vai ser assunto ao céu, vai subir ao céu, ele diz que os discípulos esperem em Jerusalém, porque ele enviará o Espírito Santo de Deus. Então, por que ele é descrito como o Espírito da promessa? Obviamente, porque ele foi prometido. No Antigo Testamento pelos profetas, no Novo Testamento reafirmado por João Batista e por Jesus Cristo. É por isso que ele é descrito como o Espírito da promessa. E agora, ele habita em nós de maneira plena. E não da maneira como se habitava no Antigo Testamento, em algumas pessoas específicas. Mas hoje ele habita de maneira plena em toda a congregação. No Antigo Testamento ele capacitava algumas pessoas para fazer algumas coisas diferentes. Mas hoje você pode glorificar a Deus, porque o Espírito Santo habita em você de maneira plena, e você não tem nem ideia de como é essa grandeza, de como é essa bênção, porque os olhos de muitos, os olhos do coração, infelizmente estão fechados, mas quando Deus abrir os olhos do seu coração, e você contemplar essa verdade, de que Deus, o Deus Espírito Santo, habita em nós, isso é de deixar-nos boquiabertos, e de fazer como Paulo faz, né? Glorificar, bendito Deus e Pai, quando a gente tem noção das bênçãos recebidas. Então é por isso que ele é descrito como Espírito da promessa. A segunda forma que ele é descrito no nosso texto é que ele é o selo. O que é esse selo? O Espírito Santo é o selo. Você já deve ter ouvido em alguns contextos que o cristão ele é selado. No contexto onde eu vivi por muitos anos, lá se dizia assim, fulano veio à frente, ele glorificou muito a Deus de maneira rápida, de maneira constante, e no momento que ele falou em línguas, ele foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Será que é aí? É isso? O que é o selo? O que Paulo quis dizer com selo? É aquele peteleco que a gente dá na cabeça, pessoa careca, um selo? É um carimbo em uma carta? O que é o selo? O selo, no primeiro século, ele era usado em alguns contextos específicos. O selo é uma marca, o selo é um símbolo, o selo é um carimbo. E onde é que ele era usado? O que Paulo tem em mente quando fala selo? Primeiro, ele era utilizado, selo, estou falando do selo físico, não estou falando do selo do Espírito não, selo. Ele era utilizado em algumas transações ou exportações. Por exemplo, cidade tal ia receber uma carga de madeira da cidade tal. Lá tinha o selo, o símbolo, a marca daquela cidade de onde estava sendo enviado. Primeiro contexto onde era utilizado era em transações, em exportações de algum produto específico. Segunda
onde nós percebemos onde o selo é usado? Como uma marca, como um carimbo de inviolabilidade. Inviolabilidade. Onde que a gente vê isso na Bíblia? Você lembra quando Cristo morre, é crucificado, e os sacerdotes, eles vão a Pilatos e dizem assim, ó, é melhor você fazer alguma coisa em relação ao túmulo de Jesus, porque ele disse que quando fizesse 3 dias, ele ressuscitaria. Então eu acho que os discípulos vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. O que é que Pilatos faz? Ele manda os guardas ali e ele coloca o selo, a marca do império, ou seja, esse túmulo está inviolável, este túmulo está guardado pelo Império Romano, e quem mexer nesse túmulo vai se ver com o Império Romano, com o Estado, com o governo. Era também utilizado nesse contexto. Ainda bem que Cristo Jesus não respeita essas bobagens, porque no 3º dia ele quebra selo, pedra e tudo e ressuscita. O terceiro contexto onde o selo era utilizado era na autenticação de documentos. Quando eu ia escrever uma carta para alguém, tinha uma cerinha, um anel, e eu marcava com um selo para autenticar que aquele documento foi enviado por mim. Tá bom? Tá bom, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com Paulo dizer que é o selo do Espírito? O que Paulo quer dizer é basicamente o que eu disse, só que mudando pelo Espírito Santo. Primeiro, é que o Espírito Santo, o selo, é uma marca no cristão. O Espírito Santo no cristão é essa marca. E ele nos torna inviolável. Ou seja, na Bíblia você vai ver várias descrições do diabo querendo pegar, o diabo querendo sendo como um leão querendo tragar o ser humano, o diabo querendo esmagar o cristão, andando ao derredor. Por que o diabo não pega cada um de nós, esmaga, rasga e nos leva logo? Por causa do selo. Nós somos invioláveis. O Espírito Santo, estando em nós, é a marca de que nós temos um dono. Você tem o Espírito Santo de Deus, você é inviolável. Você só pode ser tocado se Deus permitir. Primeira coisa que Paulo quer dizer é isso. Você tem o selo, você tem a marca, você está assegurado pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que significa é que o selo do Espírito é como uma autenticação, ou seja, como é que eu sei que eu sou de Deus? Porque eu tenho autenticação, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que faz isso e aquilo, contudo tem uma vida terrível, tem um testemunho terrível. Essa pessoa tem autenticação de que tem o Espírito Santo de Deus? Não. Não. Porque Paulo vai dizer nessa carta, a partir do capítulo 4, que a pessoa que tem o Espírito Santo, ele vai dizer a forma que essa pessoa tem que viver. O filho obedece os pais, o esposo ama a esposa obedece ao marido, se submete. Então, vai ter o servo, trabalha bem, cumpre suas obrigações, o patrão não explora o servo. Paulo vai explicar como é que alguém que tem o Espírito Santo, como é que alguém cheio do Espírito Santo, como é que alguém que tem o selo do Espírito Santo vive e se comporta no mundo. Então, a maior marca para dizer se eu tenho ou não o Espírito Santo de Deus, não é se eu falo línguas estranhas ou estrangeiras, não é se eu tenho dom de cura, não é se eu derrubo pessoas, não é se eu aumento o tom de voz ou glória, 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 mas é se eu tenho uma vida santa, que evidencia que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Simples e fácil. Existe aquela história do Billy Graham. Ele estava no aeroporto para pegar o avião, e chega um bêbado ali diante do Billy Graham, conhecidíssimo Billy Graham, e o bêbado diz assim: você é o Billy Graham, o pregador famoso, o missionário famoso, o evangelista famoso? E o Billy Graham disse: sim, sou eu. E o bêbado diz: você sabia que foi você que me converteu? Foi você que me converteu a Deus? E o Billy Graham olha para ele e diz assim: realmente fui eu, porque se tivesse sido o Espírito Santo, você não estaria assim. E muitas pessoas é exatamente dessa forma.
se tivesse o Espírito Santo, não viviam como vivem, porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o selo, quem tem a garantia, a autenticidade, ele não vive uma vida porca ou imunda. Agora, claro, a gente vai ver mais na frente, pode ter tropeços, erros terríveis, com certeza, mas é a forma que ele se comporta diante dos seus erros. Uma outra coisa, o selo do Espírito Santo em nós, ele é irremovível. Irremovível. E isso está ligado com a terceira forma que o Espírito Santo é apresentado no nosso texto. Versículo 14. Você está pegando aqui a linha, né? Paulo aqui vai apresentar o Espírito Santo como o Espírito da promessa, como o selo, e a gente entendeu o que é o selo, e entende por que ele é o Espírito Santo da promessa. Agora Paulo vai dizer que ele é o penhor. Todo mundo sabe o que é um penhor. Todo mundo sabe, né? Você está sem dinheiro, você vai não sei se por aqui tem loja de penhor, acho que não, né? Você vai na loja de penhor ou em algum canto. Por exemplo, eu vou empenhar aqui o meu tablet, deixar lá por R$100. Que roubo, né? R$100. E eu deixo meu tablet lá como garantia de que eu vou pagar os R$100. Isso é o penhor. E Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu não sei por que a RA traduz como penhor, mas se você for comparar essa tradução com outras, vai ter garantia. Eu não sei se a NVI usa garantia, provavelmente ela use. A qual é a garantia? Então é isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo habitando em nós, ele é a garantia. Você lembra das bênçãos? A bênção que Paulo está dizendo aqui é, você recebe o Espírito Santo e ele te dá a segurança. Essa é a bênção. A segurança que o Espírito Santo nos dá. Neste versículo, o penhor pode ser traduzido como garantia. O fato do Espírito Santo estar habitando em nós, habitando no meio do seu povo, é a garantia de que nós seremos herdeiros com Cristo. É a certeza de que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. Irmãos, seria muito suficiente nós confiarmos na palavra de Deus. Deus simplesmente dissesse assim, olha, eu vou voltar. Eu vou cumprir o que eu disse. Eu prometi redimir toda a humanidade. Eu não prometi redimir você por inteiro. Eu não prometi redimir a criação, redimir os meus filhos. Eu não prometi? Prometeu. Mas como é que eu sei, Senhor, além de tu ser Deus e cumprir tudo que fala, como é que eu sei que tu vai fazer isso mesmo? E Deus diz, olha, a minha garantia, além de eu ser Deus e cumprir tudo que eu falo, é o penhor, é o Espírito Santo que está aí com vocês. Vocês receberam o Espírito? Vocês têm o Espírito Santo de Deus habitando em você, na sua vida, lhe santificando, lhe quebrantando, lhe concedendo arrependimento e mudança de vida? Tem isso na tua vida? Então isso é a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. O Espírito Santo é a garantia de que Cristo foi realmente ao céu. Porque o Espírito Santo só se manifestaria em nós quando Cristo fosse assunto ao céu. Nós não vemos Cristo lá, mas nós vemos a manifestação do Espírito aqui, crendo que Cristo está no céu, junto ao Pai. O Espírito é a garantia. É NVI aí, é? A NVT, né? Espírito Santo é a garantia, como eu disse, ó, de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará. Agora, eu não sei por que usa resgate também, porque essa palavrinha aqui é redenção. Eu não sei se outra tradução usa redenção. NVI é perfeita. Eu não sei porque eu não trouxe NVI. NVI traduz esse versículo de maneira perfeita. Ela usa garantia e ela usa a palavra redenção, na palavra resgate. Porque essa é a ideia que Paulo quer passar. É que Cristo, é que Deus, o Pai, vai redimir por completo os seus filhos, a sua criação. Ele já começou a fazer isso em você. Contudo, você ainda peca. Você ainda chora. Você ainda se entristece. Você ainda sofre tribulações. Você ainda se estressa. Você ainda fica ali na sua. Você ainda sente algum tipo de ansiedade. Você ainda tropeça.
E qual é a garantia de que eu não irei mais passar por essas coisas, de que eu irei ser redimido, restaurado inteiramente? O Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia, ele é o penhor. Pode colocar na RA mesmo, deixa na RA. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate, até a redenção da sua propriedade. Quem é essa propriedade? Você lembra que nós somos feita herança? A propriedade aqui somos nós. Até o resgate, até a redenção completa dessa propriedade. O Espírito Santo, ele é a garantia. Qual é a conclusão lógica desse texto? Se você acompanhou aqui os 3 sermões, qual é a conclusão lógica desse texto aqui? É o seguinte: o cristão, atente bem, o cristão não pode, por algum acaso, deixar de ser redimido completamente. Não dá. Você entende? Porque se você disser que o processo de remissão, o processo de restauração é interrompido, então Deus não cumpriu a sua palavra. Então a garantia que ele deixou não serve de nada. Você está entendendo? Se por algum acaso você sai e nunca mais volta para a presença do Senhor Jesus Cristo, se é possível isso acontecer, então o penhor, a garantia que Deus deixou, não serve de nada. Que garantia é essa? Porque ele prometeu, olha, ele aqui, o penhor, o Espírito Santo, é a garantia. É a garantia de que eu vou redimir por completo os meus filhos. Ah, mas o Filho de Deus perdeu a salvação. Se é possível isso? Que penhor é esse? Então o cristão não pode, por acaso, deixar de ser redimido completamente, ou seja, perder a salvação. Porque o Espírito nos sela, garantindo que chegaremos até o final. Essa é a conclusão lógica. Se o Espírito Santo é o penhor, é o selo, você vai perder a salvação? Como é que pode? Onde é que está a harmonia aí? Não estou entendendo, não. Então esse penhor, essa garantia que Deus disse, não serve de nada. Garantiu o quê? Ele garantiu o quê? Concluir a remissão e concluir o processo de salvação. Mas se perde, então quer dizer que não se viu. A garantia que Deus deixou é fraca. Que garantia é essa? Não se viu. Você entende? O cristão, falando bem claro, o cristão redimido, a qual Cristo iniciou o processo de redenção, não pode perder a sua salvação. E essa é a bênção que Paulo está dizendo aqui, a segurança que o Espírito Santo nos concede. Ele descreve de 2 palavrinhas, com selo e com penhor. Mas a verdade que Paulo quer dizer é, vocês estão guardados, vocês estão seguros, até o dia do resgate da propriedade de Deus, que somos nós. E aqui, o fato de sabermos que estamos guardados, não significa que podemos pecar à vontade, porque muita gente fala assim, se o cristão não perde a salvação, então eu posso pecar à vontade e estou salvo. Isso é a mente de uma pessoa que não entendeu a doutrina da perseverança dos santos, ou perseverança de Deus na vida dos santos. Ela não entendeu. Não entendeu. Porque eu acabei de dizer que o Espírito Santo, ele é santo. A evidência de que eu tenho o Espírito Santo é que eu vivo de uma determinada forma. É que eu amo a santidade. Se eu vivo em imundícia, vivo praticando todo tipo de imoralidade, vivo no mundo, vivo sem Deus, e digo que estou guardado em Cristo, qual é a evidência que eu estou dando? Que eu não sou selado, que eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Então isso não significa que podemos pecar à vontade. Não é isso que significa. Muita gente levanta essa objeção. Se uma vez salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade. Se você viver pecando à vontade, é evidente que você não é salvo. Outra coisa, não significa que existe crente desviado. Como é que é? Não, mas se ele é crente, é cristão, é salvo. Mas ele está lá no mundo fazendo tudo que não presta, mas é salvo. Não, isso não existe. Não existe crente desviado. Não existe.
Pode existir um cristão, por algum momento de tropeço, viver em angústia por algum tempo? Com certeza. Por causa dos seus pecados, das suas misérias? Com certeza. Pode pecar feio? Com certeza. Mas se ele se deixar levar pelo seu erro e ele sai e nunca mais volta, o que é que João vai dizer? Eles saíram do meio dos nossos porque eles não eram dos nossos. Então não significa que existe um crente desviado. Ah, se eu sou salvo, então eu vou pecar à vontade. Então você não é salvo. Não significa que um crente viverá em apatia espiritual, ou seja, se eu sou salvo mesmo, então eu não leio a Bíblia, então eu não preciso orar. Meu irmão, se tu é salvo, se tu tem o Espírito Santo, se tu tem o selo, como é que tu não vai gostar de estar com Deus? É bom tu analisar realmente se tu é salvo. Outra coisa, não significa que nós somos melhores do que outros. Muita gente nos acusa disso. Ah, só porque você tem a certeza aí da salvação, quer dizer que tu se acha melhor que os outros. Tu é melhor que os outros. Tu é salvo, nunca mais se perde. Não. Nós não somos melhor que ninguém. Melhor que ninguém. Só que isso é uma doutrina bíblica. É o que a Bíblia fala. Está aqui, ele é o penhor, ele é a garantia. Penhor é garantia. Ele está garantindo. É certo que ele vai concluir o que ele começou. Se eu negar, então nega aí a carta toda de Efésios. Que é isso que Paulo está dizendo. Agora, o oposto a isso. O que significa dizer que somos guardados em Deus? Significa que não é por nossa própria força. Você não vai acordar amanhã e continuar crendo por sua própria força, pelo seu próprio mérito, mas é porque o Espírito Santo vai te fazer crer, vai te fazer acreditar. O Espírito Santo, quando você estiver ali angustiado, pensando em sair, pensando em nunca mais voltar, o Espírito Santo te segura, o Espírito Santo te guarda. É isso que significa. Você não sai porque o Espírito Santo te amarra, o que Osés vai dizer com cordas de amor. O Espírito Santo te guarda. Não é por sua força, não é pelo seu mérito. Olha, irmãos, se fosse por nós mesmos, você estaria aqui hoje? Não é por nossa força. Significa que nós não podemos perder aquilo que não foi nós que conquistamos. Você não conquistou sua salvação. Tem um hino da, acho que uma cantora evangélica aí, acho Damares. Eu lembro quando eu estava lá, eu cheguei a cantar esse hino. Ela diz, estou pagando o preço para ir morar no céu, eu estou pagando. Perdão, senhor. Você vê, não é por nosso próprio esforço, não é por nosso próprio mérito. Você não está pagando nada. Cristo pagou naquela cruz. Um preço alto. Paulo vai dizer que é um preço de sangue. Então significa que nós não podemos perder aquilo que não foi nós que conquistamos. Significa que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele prometeu lhe salvar, e Ele vai concluir esse processo, porque se Deus começa uma coisa e não termina, Ele não cumpre aquilo que Ele falou. Que Deus é esse? Que quer salvar o ser humano, quer que o ser humano chegue ao céu, e o ser humano não chega. Deus não tem todo o poder? Como é que Ele não pega um ser humano pela orelha e leva até o céu? Não, Ele vai respeitar aqui mesmo. Irmão, significa que os planos de Deus prevalecerá. Por nós, irmãos, estaríamos aí, longe de Deus no mundo. Agora, se é realmente por nossa própria força, se é realmente pela sua livre vontade que você escolheu a Deus, realmente você vai se perder. Realmente você vai perder a sua salvação, porque foi você que conquistou, foi você que escolheu crer, foi você que quis crer por vontade própria. Então você vai perder mesmo. Você já perdeu. Você entrou aqui e já perdeu em 5 vezes a salvação. Porque é você que garante a sua salvação em continuar crendo. Então você já perdeu ela. Você sair daqui, você já perdeu. Cuidado para não ser atropelado. Porque você já perdeu. Está entendendo? Se for você, pela sua própria vontade, você perdeu ela aqui umas 20 vezes. Fique pedindo perdão a Deus direto aí, para ver se você ganha de novo.
Esse é o absurdo, porque se eu perdo a minha salvação, e a única forma de ser salvo é pelo sacrifício de Cristo, então quer dizer que Cristo vai morrer de novo? É isso que Paulo, né? É isso que o autor dos Hebreus vai dizer, né? Isso é loucura. Cristo não pode ser crucificado de novo. Irmãos, não é por nossa própria força, não é. Não é. A doutrina da perseverança não diz isso, que eu estou salvo porque eu sou melhor. Não, é o oposto. É o oposto. Eu não tenho força, meu Deus, para me segurar. Eu não consigo continuar andando. Eu não tenho força nem vontade nem de ir à igreja. Eu não tenho força nem de orar, nem de ler a Bíblia. Mas é o teu Espírito. É a tua graça, é a tua bondade que me compele, que me quebranta, que me humilha. E me coloca de joelhos e me faz perseverar e chegar até o fim da caminhada. Todo ferido, todo cheio de cicatriz. Mas o teu Espírito me guarda. O teu Espírito me guarda. E tu és poderoso para cumprir aquilo que promete. É isso. Essa doutrina não exalta ninguém, ela humilha. E aqui algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, não se contente com uma pequena parcela do poder do Espírito Santo de Deus, mas enchei-vos do Espírito. Nós não negamos que você pode se encher do Espírito. A Bíblia diz constantemente, olha, não apaga o Espírito. Paulo diz, olha, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos, nesse livro, nessa carta, enchei-vos do Espírito. Eu sei, você é cristão, você tem o Espírito Santo de Deus, mas você pode ter mais do poder de Deus na sua vida. Você pode ter mais, você pode ter vitória sobre suas vontades. Você pode ter pensamentos puros. Você pode ter uma conduta irrepreensível. Você pode amar mais a Deus. Você pode crescer em santidade. Você pode crescer em maturidade. Você pode ter mais do Espírito na tua vida. Você pode ser mais ousado na evangelização, no evangelismo. Você pode ser mais ousado no seu trabalho. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Segundo, você avançará bem mais com a segurança que o Espírito garante. É como aquela analogia que o D.C. Riley ele fala no livro Santidade. O cristão que tem a salvação e ele crê nessa segurança e o que não tem. Ele compara com um indivíduo que tem, com dois indivíduos. Tem um terreno e o outro indivíduo tem outro terreno. Os dois ganhou um terreno. O que crê, que acreditou, esse terreno é meu, ele começa a plantar, começa a cultivar o terreno, começa a construir no terreno. Já o outro não tem certeza que ganhou o terreno, fica nessa direto. Todo dia ele vai no cartório para ter certeza se ganhou o terreno. E o terreno lá enchendo de mato. E todo dia ele vai no cartório para saber se o terreno é dele. Vai e volta. Será que é meu mesmo? Eu vou lá. E o que tem a certeza, está trabalhando, está avançando, está crescendo. É a mesma coisa. Se você é salvo, se o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, começou a obra da salvação na sua vida, avance o reino de Deus. Pare com isso de estar, eu estou salvo, eu estou perdido. É como é a flor do arminianismo. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Hoje eu estou salvo, Senhor, eu me perdi agorinha. Não. Avança o reino de Deus, avança. Uma palavra para aqueles que não têm certeza da sua salvação. Se você não tem certeza de que está guardado em Cristo, irmãos, é comum a gente duvidarmos da nossa salvação. Eu tenho anotações, 2016, 2017, no diário que eu escrevo 2 vezes por ano ou 1 vez por ano. E lá eu duvido da minha salvação. Isso é o que? Há alguns anos atrás. Eu tenho anotações de 6 anos atrás, eu duvidando da minha salvação. E há alguns anos também, eu digo lá, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Porque eu fiz isso aqui. Eu escolhi esse caminho ao invés desse. Será que eu sou salvo mesmo, Senhor? Eu acho que eu não sou, não. Porque um salvo, ele nunca faria isso que eu fiz. Então, muitas vezes a gente duvida da salvação. Eu já duvidei da minha salvação. Mas eu quero lhe dizer, se você se entristece com o seu pecado, se você luta para ter uma vida santa, se você ama o povo de Deus, se você ama a sua palavra, não existe motivos para você duvidar de que em Cristo estamos guardados. Agora, se não há luta contra o pecado, desejo de mudança, arrependimento diário,
duvide, porque realmente você está perdido. Última aplicação para encerrarmos. Se você puder perder a salvação, você vai perder. Se foi, como eu disse anteriormente, se foi você com seu livre-arbítrio, com sua fé em Deus, você realmente não vai chegar lá. Mas se foi o Espírito que te selou, que é a garantia da nossa herança, então descansa, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Rei bendito, longe de nós, Senhor, dizer que por nossa força, por nossos méritos, porque nós somos os grandiosos, chegaremos até lá. Deus, quebrante esse coração imundo e altivo. Se porventura, se por acaso existe alguém que pense dessa forma, humilhe-o e faça-o saber que a salvação é obra tua e não nossa. É o teu Espírito que nos garante, não nossa própria força. É a tua bondade, é a tua misericórdia, é a tua compaixão, é o teu zelo, é a tua palavra que nos garante, ó Deus. Senhor, aqueles que não têm a certeza ainda e são salvos, concede a certeza, Senhor. Concede a certeza para que eles avancem o teu reino, porque Paulo diz que isso é uma bênção concedida no Deus Espírito Santo. Abençoa o teu povo, ajuda-nos a avançar o teu reino, a termos segurança e a sermos guardados em Ti. No nome de Jesus. Amém.